O Jornal da Rede Alesp conversa agora com o cirurgião cardiovascular Marcelo Sobral. Ele nos fala sobre as doenças cardiovasculares nessa nova etapa da Covid-19. Vai lá, Thay. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Opa, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Marcelo, eu queria começar a nossa entrevista falando sobre essa nova fase de reabertura do comércio. Qual é a precaução que deve ser tomada para as pessoas que têm problemas cardiovasculares? Então, as precauções, elas são universais, né? E agora com a reabertura, vai ter que manter as mesmas precauções, principalmente para quem tem problema cardiovascular. Porque o importante é a gente lembrar que quem tem doença cardiovascular e quem tem fator de risco, eles não são mais fáceis de pegar. Na verdade, quando eles pegam, a doença acaba virando mais grave do que viraria num paciente mais equilibrado, mas sem doença, sim. Marcelo, e qual é a precaução de uma pessoa hipertensa nessa nova fase pós-pandemia? Então, da hipertensa, ela precisa evitar aglomerações, né? No comecinho da pandemia, se falou muito que hipertensos que tomavam inibidores da ECA, que é um medicamento que é usado para hipertensão, ele facilitava a replicação do vírus. Mas isso foi descartado, as pessoas podem tomar medicação. E o mais importante, quem tiver alguma doença cardiovascular, for hipertenso, não pode parar de tomar medicação. Isso é muito importante. E qualquer sinal de problemas, é bom ir para o hospital. E, doutor, explica pra gente o que é um cardiopata e quais os sintomas, né? Quando um cardiopata deve procurar realmente um pronto-socorro nessa fase pós-pandemia, que a gente escuta aí várias orientações para que a pessoa realmente vá até o atendimento médico em postos de saúde apenas em casos extremos. Então, na verdade, o cardiopata é um nome dado a qualquer doença que acometa o coração, né? Essas doenças têm uma gama muito grande para doenças do coração, desde um infarto agudo do miocárdio, até arritmias, até doenças estruturais. E, geralmente, os sintomas mais comuns do cardiopata seria a falta de ar, né, tontura, aquela sensação que vai desmaiar, a pessoa tem escurecimento visual, pode ter tosse, né, com expectoração. E a pessoa acaba ficando fraca, pode perder peso, fica meio rebaixada, assim como se estivesse em depressão. Mas isso tudo isolado, às vezes não quer dizer muita coisa. Precisa compor um quadro, né? Geralmente um paciente cardiopata ele já sabe, né? O hipertenso que geralmente não sabe, e o hipertenso ele só vai saber algum exame de rotina ou quando ele tiver alguma dor de cabeça, tontura. Aí ele vai acabar procurando serviço médico e vai ser diagnosticado. Basicamente isso. Então, Marcelo, essa pandemia representa risco extra aí para os cardiopatas? Sempre, né? Os cardiopatas, eles entram na faixa de risco, né? A gente tem que lembrar sempre, isso eu gosto de falar, porque quem tem fator de risco, por exemplo, obesidade, hipertensão, diabetes, câncer e cardiopatas também, eles têm uma chance maior de complicar a doença. O Covid, na verdade, ele tem uma incidência, ele tem uma prevalência de 80% dos casos são assintomáticos ou sintomas bem leves. Dos outros 20%, apenas 5% necessita de uma intervenção mais agressiva a nível hospitalar. Desses 5%, 1% dos pacientes jovens, até menos, complicam ou vão a óbito e quem tem fator de risco é em torno de 5% a 8%, chegando até 10%. Isso inclui também a idade, né? Que também é outro fator de risco. Quando chega aí um paciente com questões cardíacas no hospital, né? Como associá-lo à Covid-19? Então,
os sintomas da Covid-19 é o que a gente está vendo, né? É como se fosse um estado gripal com bastante febre, tosse, e é como se fosse um estado gripal um pouquinho mais grave. E não tem como associar sem fazer o exame, né? Porque às vezes pode ser outros tipos de virose, né? Pode ser o H1N1, que é época, né? Da pandemia, da endemia de H1N1. Então é necessário que se faça o exame. Mas geralmente quem tem uma síndrome de angústia respiratória, que falam que é aquele pulmão que ele fica bastante congesto e com bastante falta de ar, a gente tende a pensar que seja Covid, mas a confirmação absoluta tem que ser por exame, né? Vai lá, Thay. Tá certo, doutor Marcelo. Que mais que a gente pode falar em relação ao cardiopata, né, doutor, nesse momento aí de pandemia? Que mais cuidados a gente pode ter, que mais cuidados o cardiopata pode ter em relação a evitar mesmo, né, contato, ou se caso tiver a Covid, o que ele pode fazer, que tipo de cuidados a mais que ele precisa ter? Então, os cuidados práticos basicamente assim, não parar a medicação, quem tem cardiopatia, não parar a medicação, qualquer desequilíbrio que tenha, qualquer falta de ar a mais, qualquer arritmia a mais, tem que procurar o pronto-socorro ou o hospital, porque as pessoas acham que se for para o hospital vão pegar Covid, né? Então, essas são as duas primeiras regras práticas. Então, continuar a medicação e frequentar e ir para o hospital em algum momento que agudize ou complique. Isso não pode deixar de fazer. Em relação à prevenção, a prevenção basicamente universal, que a gente acompanha, né? Isolamento social, dentro do possível, higienizar as mãos, os objetos, quem trabalha a mesa de trabalho, computador, teclado, usar máscara e se cuidar, porque não tem um remédio efetivo para tratamento e também não tem vacina para prevenir a doença. Então, a qualquer momento a gente pode pegar, né? Na verdade, o que eu estava até falando hoje, o vírus está por aí, né? Ele não vai embora. Não é porque uma pessoa ficou sarada que ele vai embora. Ele acaba indo para uma outra pessoa. Então, esse vírus ele vai ficar circulando, né? Ele vai ficar circulando e não acaba. Ele sempre vai estar aí, em pouca quantidade do que tem numa pandemia, mas ele sempre vai estar presente. Então, o ideal é as pessoas se procurarem a se cuidar, né? Mas também não pode também passar por um excesso de zelo, um excesso de cuidado, um extremo isolamento, porque a pessoa, de repente, pode pender para um outro lado, né? De depressão, de isolamento social, principalmente os idosos, né? E que o idoso, os doentes, eles já têm um psicológico um pouco mais rebaixado, e ainda você isolando ou tirando o contato das pessoas, que seja um contato virtual, por computador, por videochamada, mas não pode fazer um isolamento pleno, assim, evitar contato não físico, mas por vídeo. Isso é necessário. É necessário uma certa socialização, nem que seja virtual, né? Tá certo, gostaria de agradecer ao Dr. Marcelo Sobral, que é cirurgião cardiovascular. Muito obrigado aí pelas orientações aí para as pessoas que são cardiopatas, né, nesse momento, né? Exato. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite, estaremos à disposição sempre.